Oi, gente, a paz do Senhor, graça e paz, shalom. Estou aqui de volta para nós fazer um vídeo. Gente, estou em um local diferente, estou em outra cidade e aqui nós vamos fazer uma entrevista com uma pessoa muito especial. É um pastor que a gente conhece de muitos anos e hoje a gente veio aqui numa cidade vizinha e aqui nós encontramos com ele e hoje nós estamos aqui ó, aproveitando para ter uma leve conversa com ele, contando um pouco da história dele, da caminhada dele e do ministério dele. E essa pessoa que eu estou falando, esse pastor, é o pastor João Rodrigues. Pastor João, sente aqui com a gente. Aliás, comigo, meu esposo está aqui atrás da câmera, para nós conversar um pouco. A paz do Senhor, pastor. Muito obrigado por você aceitar esse convite, de você falar um pouco da sua história. Pastor, eu queria saber quem era o pastor João Rodrigues antes de ser pastor. Meus irmãos, a paz do Senhor, é um prazer estar participando, né, desse, vamos chamar de programa, né, de podcast, né, muito maravilhoso. E antes de eu ser o que Deus me fez hoje, eu vivia nas trevas, fui de fato criado para ser uma pessoa que ia trabalhar na obra de feitiçaria, porque o meu pai nos entregou, né, para um certo feiticeiro, para que a gente pudesse desenvolver a arte da magia. Mas então nós tivemos um encontro com Deus. Não foi assim de repente, mas Deus usou pessoas para vir até nós, né, e nos trazer a palavra de Deus. Porém, por quê? Porque enquanto nós estávamos na mão do diabo, nós éramos o quê? Drogados, homem sanguinário. E quando Deus entra, aí Deus muda a vida do ser humano da água para o vinho. Verdade. Né? E às vezes até os ouvintes que vão ouvir, quantas famílias, né, eu destruí na arte da feitiçaria antes de conhecer Jesus. E alguém pode estar perguntando, e Deus perdoa? Perdoa. Porque no livro de Romanos diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Então, se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então, pastor João Rodrigues, antes de ser o que sou hoje, eu tive na mão do diabo de 7 a 19 anos de idade. Escravo, sem direito de dormir, sem direito de ter a minha vida como um rapaz, mas entregue a ele para ser escravo dele, aonde nós fazia rituais para curar o meu pai. Meu pai nunca foi curado pelo o ritual de feitiçaria. Quem orou pelo meu pai, que até hoje ele conhece meu pai como João do Coração, que é o pastor José Gonçalves, na época, né, muitos anos atrás, pastor José Gonçalves, que hoje está em Água Branca. Né? E nós aceitamos a Cristo como Salvador quando o pastor Pinto veio à cidade de Altos. Né? Então, quando o pastor Pinto chegou à cidade de Altos, nós aceitamos Jesus. Os anos do ministério do pastor Pinto aqui é os anos de vida de crédito que eu tenho aqui. Interessante. Então, esse é o pastor João Rodrigues, né, que hoje é pastor pela misericórdia, mas que antes trabalhou para o diabo. E digo a todos que vão me ouvir, Satanás, ele investe nas pessoas. É por isso que nós, como homem de Deus, temos que investir também em pessoas. Satanás investe alto. Alto. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus como Salvador, o diabo veio até a mim, porque tem gente que não acredita, mas acredita no que eu estou dizendo agora, veio até a mim pessoas e disse, olha, se tu sair da crença, eu te dou o que tu quiser. O que tu quiser, eu te dou. Me diz o que é que tu quer, tu só não pode ser crente. Mas aí no meu coração já estava o Espírito Santo. Já tinha a chama. E o missionário que o pastor Pinto tinha enviado para lá, que era Dorivan do Santos Amado, né? Fui até ele e disse, meu filho, não te preocupa, que o diabo não vai te matar. Porque a primeira vez ele me ofereceu. A segunda vez ele já me ameaçou. Ele disse, se tu não voltar para mim, eu te mato. E aí eu recorri ao missionário, que o pastor Pinto tinha colocado no bairro Ciano, um dos bairros mais perigosos que tinha. Nossa família mais pobre, a mais problemática. Tiroteio com polícia. Mas aonde o evangelho entra, Deus transforma ex-feiticeiro
em pastor para a glória de Deus. Eita glória, aleluia. Isso É desse jeito. Pastor, aí você se converteu, e aí você trilhou nos caminhos do Senhor, e a respeito do chamado para pastor. Até mesmo antes de eu entregar a vida para Cristo, eu estava um dia, eu vim escondido, saí do salão de feitiçaria, e tinha uma cruzada. Eu disse, eu vou já ver esses crentes escondido, o que eles vão falar besteira deles. E eu cheguei escondido de noite por detrás de um ônibus. Só que o pregador que está pregando, ele para o culto. Ele para o culto e diz, pessoal, um momento, eu volto já para a palavra. Deus me revela um jovem que está escondido atrás de um ônibus. Meu Deus. Jovem, eu estou te vendo porque Deus me revelou. Eu quero te dizer que através da oração de teus pais, Deus vai te arrancar do fundo do poço e vai te fazer um atalaia e um testemunho do meu poder. Meu Deus. Eu sem ser crente. Sem ser crente. A segunda vez que Jesus nos encontrou foi dentro do salão a qual eu vivia, junto com a minha irmã. Tipo, questão de ética, eu não falo com o nome. Nós estamos lá, a minha irmã está possessa de demônio porque ela tinha um pacto que não podia tocar em homem. E eu tinha um pacto, escute isso bem, que eu não podia tocar em mulher. Quer dizer, eu não ia me casar senão com a entidade que a qual eu trabalhava. E a minha irmã não ia casar senão com a entidade que ela tinha feito o pacto. Isso ia ser um casamento na feitiçaria, com os espíritos. O que acontece? A minha irmã namora um rapaz que era tecladista em uma festa no interior. O diabo manifesta nela e diz, eu vou matar ele. E de lá para cá ele vira o carro e mata o rapaz. Na mesma noite. Quando eu chego 4 da manhã com ela, ela incorpora a entidade a qual ela trabalhava. E aí fez com que ela rangisse os dentes, colocasse a língua para fora, as unhas ficou preta, a respiração foi embora, os olhos saiu para fora, ficou grande e uma pessoa morta. E eu com ela no braço, invoquei todas as entidades que a gente tinha acesso, nenhuma veio para nos ajudar. O pai, que chama lá pai de santo, estava perto e eu disse, por que aquela entidade ia matar ela? Ele disse, porque ela desobedeceu a um compromisso feito com ele. Isso eu quero chamar a atenção dos crentes. Meu Deus. Os filhos das trevas são muito mais prudentes do que os filhos da luz. Você sabia que quando o pai de santo nos dava uma ordem para ir de pé descalço, nós tínhamos que ir, de roupa vermelha nós tínhamos que ir, e hoje os filhos da luz têm dificuldade de obedecer seus pastores, suas lideranças. Às vezes nem a Deus obedece. Foi quando entrou lá dentro, era às 4 horas da tarde, entrou lá dentro o pastor José Gonçalves, dentro do salão. Eu estava lá. Pastor José Gonçalves, mas o irmão Edgar e também o irmão Raimundinho, que era de outra denominação. Quando eles colocaram o pé, que a minha irmã estava endemoniada, há horas a gente pedia para que fosse aquela entidade saísse, ela não obedecia. Eles colocaram a mão, irmã, e repreendeu o espírito. Aquele demônio saiu, entrou no pai de santo e derribou ele distante de 1 metro. Meu Deus. Quando o demônio saiu, eles convidaram nós para aceitar Jesus. Nós dissemos o quê? Agora não, depois, porque ainda nós estávamos presos. Foi a segunda evangelização que nós tivemos. Né? Aí o que acontece? Na hora que eles vão embora, o pai de santo vem e diz, Joãozinho, volte para tocar, vão para ali tocar os atabaques, porque os espíritos que estavam aqui, tanto embaixo como por cima, eles foram embora com a presença desses 2 homens. Eu disse, o que é que esses homens têm? Ele disse, esses homens que entraram aqui, meu filho, faz parte do homem lá de cima. E contra o homem lá de cima nós não tem nenhum poder. Eita, por isso você não precisa ter medo se tu serve a Deus. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Viu? E aí, num dia, o Senhor me chamou alto. E quando eu me entreguei a vida a Ele, fui liberto, né? Não foi fácil. Não foi fácil. É aí que as profecias vinham a cada dia. Eu vou te chamar, eu vou
te usar. Tu vai ser para mim um testemunho. Mas você assim, não sabia a dimensão ainda. Não. Eu não sabia porque eu só cantava. Aí Eu não pregava. Eu só cantava. Só que as profecias vinham dizendo, o Senhor vai te usar na palavra. É bem verdade que tu canta e louva bem. Desse jeito que Deus falava, a boca de Deus falava. Só que eu não entendi muito o que era profecia. Hoje eu estou falando porque hoje eu entendo. Aí disseram, aí eu disse para minha esposa, mas Osilene, como Deus vai me usar na palavra se eu não conheço a Bíblia? Para mim, a Bíblia, quando eu comecei a ler, para mim tinha 4 Jesus. Por quê? Mateus fala de Jesus. Olha o que o diabo fala na mente do homem. Marcos fala de Jesus, Lucas fala de Jesus e João fala de Jesus. Eu cheguei para minha sogra e perguntei, minha sogra, qual é o Jesus aqui que eu tenho que seguir? Porque aqui não são 4, não, meu filho. Aí é um só. São 4 evangelistas que escrevem acerca do mesmo Jesus. Para vocês entenderem que quando o homem trabalha para o diabo, a mente dele fica tão cauterizada a ponto dele simplesmente só ouvir a voz do diabo e não a voz de Deus. O dia que o meu corpo tremeu e eu senti que a minha mente foi no dia dessa cruzada, no dia do pastor Zé Gonçalves, que ele veio pregando no salão de feitiçaria. E aí foi. E eu comecei a orar, né? Pastor Pinto, né? Começou a ver nosso trabalho, de sempre ajudando, né? Meu filho, vão nessa força, vão nessa força. Mas aí um dia nós estamos na oração meio-dia, porque crente, irmão, tem que crer em mistério de Deus. E na oração meio-dia, eu tive tipo um arrebatamento de espírito. E tinha uma irmã muito usada por Deus. E ela disse nesse arrebatamento de espírito que eu tive, arrebatamento de espírito, nitidamente. Claro, que você fica com sua mente, você fica vendo tudo. Né? E aí, naquela visão, eu vi uma água cristalina no meio da igreja, oração meio-dia. Eu vi quando alguém pegava uma culha, como com uma culha de ouro. E um ser, somente daqui eu via. E lavava a minha cabeça por 3 vezes. Na primeira vez jogava, na segunda jogava, na terceira dizia assim, pronto. Assim como eu coloquei sobre a cabeça, sobre Ezequiel, o rolo para que ele comece, eu estou lavando a tua mente, te dando entendimento da minha palavra. Desse dia para cá, me lembro como se fosse hoje. A primeira mensagem que eu preguei na minha vida foi sobre a porta estreita e a porta larga. E o Senhor confirmou que tinha se chamado na minha vida. Aí o reverendo pastor viu, me enviou para o campo do Brejo, passamos 5 anos, e o Senhor vem só confirmando a cada dia. A ser evangelista, Deus confirmando através de irmãs. A ser ao pastorado, Deus também confirmando através de profecias. E muitas outras coisas mais que eu disse que depois nós vamos ter bastante tempo para nós conversar. Glória. Eu vou contar tudo direitinho do começo ao fim. Aqui só para vocês entenderem, aos ouvintes, né, aqui do canal Cá Jesus, que o nosso Deus é o mesmo, ele não muda. Ele é poderoso para pegar um feiticeiro e transformar num pregador do evangelho. Pastor de campo. E pastor de campo. Eita glória. Pastor, muito obrigado, pastor. De nada, eu que agradeço. Aqui, gente, foi só uma palhazinha que nós estamos aqui com o pastor João Rodrigues, mas vai ter mais história aqui. Vamos. E até a próxima, gente. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado a você, tá bom? E em breve, nós vamos lá e vou contar toda a minha história, como cheguei num casamento, como Deus usou meu casamento para que eu fosse mais abençoado. É uma bênção de Deus. Um abraço a todos e muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém, pastor. Amém? Obrigada.